Vamos lá, chegou a hora da crítica do sétimo episódio de The Acolyte, que, surpreendentemente, eu achei bem bom. Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e eu sei, vocês agora estão surpresos porque eu achei esse episódio bem bom, mas é isso. Eu gostei bastante desse episódio, eu achei que ele trouxe algumas questões que levantam umas discussões muito boas. A direção e o roteiro desse episódio também foram melhores, né? O roteiro foi como é o nome, meu Deus? Espera aí que eu vou conferir aqui. Mas o roteiro foi de Charmaine the Great, que escreveu também Casa do Dragão, e tivemos o retorno da direção do Kogonada para esse episódio. E eu achei que a cadência dos acontecimentos, dos eventos, foi melhor mostrada do que nos outros episódios. Novamente, a gente tem um episódio que dessa vez explica o que aconteceu entre os Jedi e as bruxas lá do Coven de Brandok. E não foi nada surpreendente, mas ao mesmo tempo gostei do caminho que foi tomado, né, no caso, porque os Jedi, pelo menos esse grupo de Jedi, já estava sendo mostrado como um grupo bem egoísta, de certa forma, né? E o Sol já estava se apresentando também como um personagem que cedia muito facilmente ao medo, né? Então foi por medo que o Sol fez aquela agada monstruosa. E pra mim, assim, apesar de não ter sido surpresa a forma como os Jedi agiram e reagiram, inclusive, porque as bruxas também tiveram participação nisso. Então, nada mais do que um grande mal-entendido que os Jedi, no caso, começaram a mal entender por conta dos credos, por conta da forma que o Sol vê a força e dele achar que a forma dos Jedi é a única forma de seguir a força e dele ter entendido completamente errado o que o Coven das Bruxas faz, o que eles queriam fazer, o que elas queriam fazer, o fato da Osha, da May, perdão, falar que tem que ser sacrificado, não sei o que lá, e nesse momento gerar esse telefone sem fio que causou essa carnificina gigantesca. E esse grande mal-entendido que acabou com a vida das gêmeas, acabou com a vida das bruxas e deixou esses Jedi aí numa situação muito apertada. Então, o que mais me chocou disso tudo, que não foi tão surpreendente, foi o Sol no final, né? Na análise que a gente vai fazer ponto a ponto do episódio, eu vou falar melhor disso. Mas o que foi o Mestre Sol deixando deliberadamente a May cair, né? Deixando uma criança cair para salvar outra que ele achava que tinha mais a ver, né? Que ele simpatizava mais, que simpatizava mais com ele, mais com a causa dele. O que foi aquilo do Sol reagir, se passar, como eu falei inclusive nas análises que a gente tem feito lá no Omelete, que ele se passou ali, ele exagerou na reação dele com a mãe Aniceia e justifica o que a May fala para Indara sobre os Jedi atacarem gente desarmada. Então, o Mestre Sol, ele cometeu uns deslizes assim, deslize a gente tá sendo gentil, né? Mas ele mostrou a que veio e entendi por que, que a Leslie Headland escalou o Lee Jun-jae como Mestre Sol e por que, que ele é a alma da série. Ela chegou a falar isso pra mim na entrevista, né? Que o Sol é a alma da série. Ele é a alma da série porque ele fez merda. Ele basicamente fez a besteira que moveu a história de Acolyte pra frente. Independente de gostar ou não, foi isso que aconteceu. Então, é muito interessante porque ela trouxe o Lee Jun-jae, porque em Round 6, que ele é o protagonista, ele é esse cara falho, né? Esse cara completamente teté das ideias que faz besteira com a filha dele. Faz muita besteira com a filha dele. E aí tem que assumir uma posição nesse jogo maluco pra ficar milionário por egoísmo, não é nem pra salvar a filha dele, é por egoísmo. Né? Começa com um sentido altruísta e acaba seguindo por egoísmo. E eu acho que foi o que aconteceu também com o Sol aí em The Acolyte. Ele seguiu numa tomada mais altruísta, mas acabou se mostrando uma tomada egoísta, uma tomada em que ele queria do modo dele resolver as coisas e do modo dele ter a Padawan que ele queria, que ele achava que se conectava e que merecia ele, que ele merecia, e não pensou nas consequências disso. Pelo contrário, ele só reagiu e agiu. Torbin também outro, como Padawan era esperado isso, na verdade, dele
tá doido pra voltar pra cidade grande, né, meu filho? Doido pra voltar pra Coruscant, querendo ir pra Coruscant pra tomar seu leitinho com pera. Mas isso para um Padawan era esperado. Agora, foi interessante ali o que a gente viu da mãe Aniceia se infiltrando na mente do Torben, que é algo que a Osha menciona em episódios anteriores, né? Dela conseguir se infiltrar usando magia do lado sombrio, né? E tá comprovado agora, sim, elas têm uma abordagem que poderia ser dita como lado sombrio, mas elas fazem uso de muitas técnicas também que são de uso do lado sombrio. Então, sim, não tem muito para onde correr. Mas, como vocês podem ver, o Torben, ele agiu e reagiu, e novamente, ele era um Padawan. A Indara se mostrou como a voz da razão, né? A Trinity, a Carrie Ann Moss se mostrou como a Jedi que deveria ser, tipo, enfim, todos os Jedi daquele grupo deveriam ser mais como Indara. Mas ainda assim, ela também faz parte do erro a partir do momento que ela encobre o que aconteceu, né? Que eles não contam para o Conselho Jedi. Então você tem aí toda uma situação que a gente imaginava que ia acontecer, mas que ao mesmo tempo eu achei que foi bem conduzida, eu achei que foi bem dirigida. Ainda para mim é estranho a May ter tacado fogo em tudo e com aquele fogo ali no sistema. O que deu para entender é que o fogo ali da porta sobrecarregou o sistema de alguma forma ali do Coven e estourou tudo, né? Então isso eu achei ainda um pouco fraco, né? Agora, o que eu achei interessante foi que eu imaginava que a May poderia ter sido dominada de alguma forma para fazer o que ela fez. E no fim do dia foi um pouco disso, né? A mãe Coriol ali estimulou a raiva dela, estimulou o lado sombrio dela pelo conflito, capaz de ter feito também alguma coisa com ela. E aí a May estava cega pela raiva, cega pelo lado sombrio quando ela fez aquilo. Tanto que quando ela larga o fogo e ela se toca do que ela fez, ela tenta apagar, ela tenta corrigir aquilo. Como uma criança, né? Como uma criança que foi muito facilmente suscetível ao lado sombrio da força. Não era antes, né? Aparentemente não era o que iria acontecer, que os Jedi estavam achando que ia acontecer. E acabou acontecendo no final, porque a mãe Coriol também acabou estimulando isso por parte da May, né? E aí gerou toda aquela situação. As outras bruxas também, achei interessante que elas estavam unidas num pensamento coletivo para dominar o Kelnaka, e ele acabou sendo curado pela Indara. E com essa cura, as bruxas foram de base, né? As bruxas acabaram cedendo. Agora, novamente, para a mãe Coriol, eu não lembro. Ela não aparece de novo. Ela domina o Kelnaka, ela vira fumacinha lá Night Sister e ela desaparece. Não se sabe se ela entrou no Kelnaka e com isso ela acabou sendo purificada pela magia da Indara. O que ela fez? Ela desapareceu mesmo, ela morreu mesmo. Então a mãe Coriol ainda deixa essas perguntas aí um pouco em aberto. Agora tivemos muitas referências também à trilogia prequel, há também os livros da Alta República, né? Falam lá diretamente que Brandok foi alvo do grande desastre que detonou o hiperespaço e que começa os livros da Alta República, então foi uma referência muito boa. Tivemos o comentário lá do Sol sobre a vergência na força, que foi algo que Qui-Gon menciona no episódio 1, vou trazer também na análise ponto a ponto. Então interessante o conceito da vergência. E novamente, pelo que dá a entender, elas não foram criadas pela força. Eles falaram de novo manipulação. Elas foram criadas pelas bruxas e com o uso da força sendo manipulada, né? Então, não, elas não têm nada a ver com o Anakin Skywalker, não tem nada a ver com o escolhido. Elas podem ter sim a contagem midi-chloriana alta, assim, os simbiontes, né, são os mesmos, como os Jedi comprovaram lá, mas foi uma manipulação da força. E o Anakin Skywalker, ele foi escolhido, ele foi gerado pela própria força. A força materializou o Anakin Skywalker e não uma manipulação de outrem, né, do lado sombrio que seja. E eu conheço muitos de vocês que estão vindo falar mal de Acolyte e acabam descontando em mim, dizendo que eu estou passando pano para a série. Eu não estou passando pano, eu estou fazendo o meu trabalho de explicar Star Wars. E se você não conseguiu perceber isso, é meu papel trazer um pouco disso. Trazer que sim, elas foram manipuladas pela força e não foram criadas pela própria força, como no caso do Anakin Skywalker, que se mantém o escolhido. Então mantenham isso também na cabeça de vocês, por favor, Wings, por favor. Não precisa se estressar com isso, tá? Tá resolvido. Mas, no geral, eu gostei muito desse episódio. Eu gostei mais do que o anterior, que eu achei super parado, que eu achei muito... apesar de trazer umas discussões muito legais com a Osha e o Quaimir,
ele não sei se foi o estado que eu tava, não tava muito legal no dia também, então acabou não descendo bem pra mim. Mas, de todo modo, nesse episódio eu achei que a gente teve uma boa explicação do que aconteceu. Pode não ser a melhor das explicações, pode não ser a favorita da gente, mas é a explicação que a gente tem. E na semana que vem teremos o season finale de The Acolyte, o 8º episódio. Então aguarde, vem aí a análise ponto a ponto desse episódio. Tem mais Acolyte aqui pra você acompanhar a cobertura do Diário Rebelde e que a força esteja sempre com você.